Pessoal, o mundo tá em reviravolta total, tá mudando tudo na Europa, a relação de forças, e vai sobrar para nós. Quer saber? Importantíssimo, hein? Vamos começar o programa com tudo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou como prometido tarifas recíprocas contra todos os países que taxam os Estados Unidos da América. Vai começar uma guerra fiscal que espero não vire numa guerra militar. Todas as informações agora com Luca Bassani, direto da Europa. Luca, boa noite aí no seu novo estúdio em Munique. As tarifas vão entrar em vigor imediatamente ou não? Seria apenas uma tática do astuto Donald Trump para pressionar os países e negociar de acordo com as bases que os Estados Unidos fixarem? Conte tudo, mas não esconda nada. Boa tarde a você, querido Capês, nossos debatedores. Boa sexta-feira, quem nos acompanha aqui no Linha de Frente. O presidente Donald Trump ontem anunciou mais uma série de ordens executivas que incluem também a criação de tarifas recíprocas para todas as nações que já taxam os Estados Unidos da América. O objetivo do presidente é alcançar o que ele chama de equilíbrio na balança comercial entre os Estados Unidos e diversas nações. Ele disse que muitos países estariam tirando vantagens econômicas dos Estados Unidos, taxando sejam os seus gêneros agrícolas, sejam os produtos industrializados de alta tecnologia ou de baixa tecnologia, e que isso é errado e, portanto, para o melhor interesse da sua própria nação, está já anunciando essas tarifas recíprocas, mas não com o vigor imediato. E isso tudo aparentemente começará a funcionar a partir do mês de março, sem uma data específica, porque ele quer deixar algumas semanas para que as nações venham para a mesa de negociação e possam muitas vezes isentar os Estados Unidos daquelas tarifas praticadas atualmente. Então, tudo indica que é inicialmente uma estratégia de negociação, assim como ele fez com o México e com o Canadá, anunciando tarifas bastante robustas de 25% para resolver, na visão dele, as questões migratórias. Isso também está em aberto para outras nações, mas obviamente que essa movimentação protecionista, sobretaxar vários países, acaba mexendo com o mercado e preocupando as nações emergentes, nações que não têm uma economia tão desenvolvida quanto os Estados Unidos, a China, a Europa, que vão acabar pagando mais caro para produtos de alta tecnologia que chegam aos seus territórios. Inclusive, o Brasil pode ser um dos países afetados com essas medidas, principalmente no que diz respeito ao aço e o alumínio. E quando perguntado sobre esta questão, o presidente Lula já disse que o Brasil procurará adotar uma postura de reciprocidade também. Vamos acompanhar o que disse o presidente brasileiro. Agora eu ouvi dizer que vai taxar o aço brasileiro. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito igualitária. É o único país do mundo que tem superávit com relação ao Brasil. Então, nós queremos paz, sabe? Nós não queremos guerra. Nós não queremos, atrito com ninguém. O Brasil não tem contencioso internacional. Agora, se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade. Não tem dúvida. Haverá reciprocidade no Brasil em qualquer atitude que tiver contra o Brasil. Aqui na Europa, o temor de tarifas sobre os produtos da União Europeia também cresce, e muitos líderes europeus aqui em Munique, durante os próximos dias, pretendem se encontrar com o J.D. Vance, o vice-presidente, e também com o secretário de Estado Marco Rubio, para tentar negociar alguma espécie de acordo mais favorável que não mude muito o status quo, já que seria mais prejudicial para o lado mais fraco da balança, que acaba sendo a Europa, no caso brasileiro também o Brasil e outros países. Talvez só a China consiga brigar de igual para igual com os Estados Unidos e, portanto, o temor nos mercados ele é bastante grande, Capês. Nós vamos continuar acompanhando. O presidente Donald Trump ele é muito vocal, né, muito
de bravatas em alguns aspectos, mas também no seu primeiro governo acabou cumprindo algumas promessas que acabaram tendo um resultado negativo economicamente para outras nações. Portanto, não dá para a gente afirmar categoricamente que tudo vai ser colocado em prática ou se apenas uma parte. Vamos ficar de olho em tudo aquilo que acontece nas negociações, tanto nas questões da guerra, nas questões econômicas e também nessas ameaças de tarifas feitas a partir do dia de ontem. Agora, ô Luca Bassani, essa frase do presidente Lula, que o Brasil está numa posição igualitária, por mais que a gente seja ufanista, patriota, nós temos um PIB de 2,1 trilhões de dólares, os Estados Unidos têm um PIB de 29 trilhões de dólares. Ele é o nosso segundo maior parceiro comercial, mas não somos um parceiro comercial tão relevante para os Estados Unidos. É uma afirmação, uma frase mais política para o mercado interno? Ou será que o presidente está afim mesmo de peitar os Estados Unidos e vamos para cima e vamos ver quem pode mais? Qual a sua avaliação? Seria só para aqui para o âmbito interno do Brasil ou ele está dando um recado para atemorizar o Donald Trump? Olha, eu acho que a política de reciprocidade ela é válida e ela é praticada por várias nações. Então, caso o Brasil seja taxado no seu aço, no seu alumínio de 10% a 25%, o Brasil poderia aplicar de forma simétrica tudo aquilo que os Estados Unidos fizerem. Mas vale dizer que não é uma situação de paridade. Como você bem colocou, a economia norte-americana, mais de 28, 29 trilhões de dólares, o Brasil um pouco acima dos 2 trilhões, tanto na questão geopolítica, na questão econômica, o que representa o Brasil para os Estados Unidos e os Estados Unidos para o Brasil, é uma situação assimétrica. E aí parece mais uma fala voltada para o seu próprio eleitorado, um aspecto mais ufanista que foge da realidade, mas a reciprocidade ela é válida na diplomacia, seja em questões de chamar o seu embaixador de volta, seja na aplicação de tarifas. Então, acredito que é necessário cautela antes de partir diretamente para uma briga com um parceiro comercial tão importante, os Estados Unidos na segunda posição, e também uma nação tão forte economicamente, militarmente, como é os Estados Unidos da América. Ô, Luca, para finalizar, nós estamos aqui hoje na mesa, a felicidade de ter a professora Maria De Carli, que é mestre em Ciências Políticas. E ela quer fazer uma pergunta para você que pode ser muito interessante aí para os nossos espectadores. Oi, Luca, tudo bem? Bom te ver aqui. Eu tenho uma pergunta, assim, com relação ao efeito inflacionário que esse aumento de tarifas pode ocasionar nos Estados Unidos. A gente sabe que o problema do aumento de preços da inflação foi o que derrubou o governo democrata e Trump vinha com essa bandeira forte. Você não acha que todo esse aumento das taxas, porque aumenta o preço dos produtos, né? Vai aumentar o custo de vida lá. Você acha que isso teria um impacto inflacionário no curto e médio prazo nos Estados Unidos, podendo ser um tiro no pé para o Trump? Boa tarde, Maria. Sempre também um prazer reencontrá-la aqui. E você tem uma questão muito importante trazida, porque o próprio Donald Trump e a sua administração disseram que caso aquelas tarifas que foram prometidas para o México fossem aplicadas, isso encareceria vários produtos, principalmente os automóveis dentro dos Estados Unidos, e um cálculo, na média, $3 mil dentro de cada um dos automóveis. A gente não está falando de R$3 mil dentro de 50, 60 mil que custa o veículo. Está falando de $3 mil perante um automóvel que custa 12 mil, 15 mil dólares. Então, percentualmente, ia ser muito ruim. E isso pode acontecer em vários produtos importados da Europa, da China e também matérias-primas vindas do Canadá, do México e da América Latina. Então, o presidente Donald Trump, acredito que nesse momento, utiliza essas tarifas como uma obrigação para que as outras nações o procurem para negociar e reduzir as taxas dos produtos americanos, ampliando até mesmo o mercado consumidor dos Estados Unidos, fazendo com que os produtos americanos se tornem mais competitivos, mas, ao mesmo tempo, pode ser um tiro que saia pela culatra, porque isso vários economistas, sejam os mais conservadores ou os mais progressistas, dizem que a sobretaxação de preços, nesta maneira como está propondo Donald Trump, vai causar inflação em muitos produtos, em muitos aspectos, e isso seria muito negativo para o seu governo. Eu acredito que é importante esperar, mas saber os riscos que isso representa. Afinal, é uma medida pouco ortodoxa, ou pelo menos não muito vista na geopolítica mundial, pelo menos durante os últimos 10, 20 anos. Luca Bassani, nós vamos debater um pouco aqui. Eu tô louco para ouvir o Leandro Ferreira. E o João Belucci está querendo polemizar com ele. Daqui a pouco a gente vai para uma segunda pergunta para você, mas deixa quebrar o pau um pouquinho aqui na mesa, tá legal? Muito bem. Leandro Ferreira, com um déficit fiscal que aumenta a cada mês, não é? A cada ano no Brasil. A gastança de dinheiro público continua.
Emendas parlamentares, 53 bilhões. 1 trilhão de reais de dinheiro do contribuinte só para pagar juros, serviço da dívida pública, que claramente, quando aumenta a taxa Selic, aumenta a dívida. E agora essa taxação do aço, e provavelmente virão outros produtos que o Trump falou que ele é nacionalista e protecionista. Se vai aumentar o preço lá nos Estados Unidos, é problema deles. Agora aqui, como você vê a possível reação do mercado a esse panorama de 2025 para o qual parece que o governo não se preparou? Boa tarde, Capês, boa tarde aos meus colegas de mesa e boa tarde aos nossos telespectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui nessa sexta-feira, voltando aqui para a mesa do Linha de Frente, e eu vejo que me parece que o tiro no pé pode ser da própria administração Trump. A gente sabe que, como disse aqui até a Maria de Carli, é bastante sensível a população dos Estados Unidos às questões, por exemplo, inflacionárias, Mas o que a gente está vendo é uma grande rodada Trump de desorganização do comércio mundial, em que as coisas vão se misturar, a geopolítica e a política comercial do mundo todo vão se misturar daqui para frente. Acho que vão ter alguns episódios-chave. A gente tem, por exemplo, o caso da guerra da Ucrânia e da Rússia, que aparentemente vai se encaminhar para um desfecho favorável à Rússia com contribuição do Trump, e isso pode reequilibrar, inclusive, a dinâmica de comércio mundial, por exemplo, no mercado de energia, que é um dos que é mais sensíveis às questões inflacionárias e que está afetando bastante a Europa. Então, eu acho que está tudo muito incerto. Eu vejo que o Brasil está, sim, em boas condições para se colocar diante dos Estados Unidos, não só, Capês, por conta do volume de comércio entre os dois países, mas porque Brasil e Estados Unidos, eu insisto aqui várias vezes, Brasil e Estados Unidos são países muito parecidos, à exceção pelo tamanho de suas economias. Mas são países de dimensões continentais, são países de uma grande população, mas abaixo da casa do 500 milhão de habitantes, são países que têm riquezas naturais importantes para suas economias e são países que têm uma cultura ocidental, marcos ocidentais culturais muito próximos uns dos outros, Quem sabe até a gente veja aí os Estados Unidos reconhecendo, inclusive, um aspecto cultural brasileiro, premiando a Fernanda Torres com o Oscar de melhor atriz, assim como o filme Ainda Estou Aqui. Olha, Leandro Ferreira deu uma volta. Nem o Neymar e o Garrincha, nos melhores tempos, dariam. Ele está falando de Fernanda Torres, Desculpa. Eu quero ouvir você, então, João Belucci. Eu quero saber, quem está assistindo está preocupado. O que nos espera esse ano? Alta dos preços, inflação, juros mais altos? Ou será que vamos continuar crescendo com o dinheiro público que está sendo impulsionado? Como é que fica aquela curva de Laffer, que o Leandro, que é um economista brilhante, está aqui porque é um dos melhores professores de economia que eu conheço. Ele sabe que chega uma hora que as empresas não conseguem pagar mais imposto. Como é que fica, então, essa situação? Eu quero saber. João Belucci, dá um panorama, eu não gosto de pessimismo, mas realístico. Porque tem uns políticos aí que parecem que estão no mundo de Nárnia. Pois é, boa tarde, Capês, todos os colegas e toda a audiência. É importante dizer que o Trump está fazendo aquilo que ele disse durante a campanha, uma coisa que é fundamental, que a gente não tem muito hábito de ver políticos, especialmente no Brasil, fazendo o que falam. Então ele falou, vou fazer uma calibragem, na verdade, porque o argumento dele é bastante válido no sentido de que vários países taxam os Estados Unidos, produtos americanos, e a recíproca não é verdadeira. O que ele está falando é vamos equilibrar essa balança, já que o grande consumidor do mundo são os Estados Unidos. Todo país tem a lógica de isentar as suas exportações, cobrar impostos zeros e tributar grande parte da importação. É o natural de todo país para se proteger. Por mais que tenha-se ideias de liberais, de economia liberal, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, quando todos os países protegem os seus interesses. E no caso do aço, o Brasil é o 9º maior produtor. Ele tem 33 milhões de toneladas ano e a China 1 bilhão, ou seja, e os Estados Unidos produzem o dobro, inclusive, do Brasil. O que eu achei talvez um pouco ufanista, como você colocou, foi a questão do discurso do Lula, de reciprocidade. Não há como ter uma reciprocidade, o Brasil está bastante fragilizado nessa relação, na medida em que a grande potência do mundo é os Estados Unidos,
Ele até mencionou a questão dos Estados Unidos ser o síndico do mundo, que de alguma forma o incomodaria. Xerife, né? Xerife do mundo, quando deve exercer esse posto mesmo. Não sei se ele preferiria que a China exercesse esse posto, faz mais sentido que uma democracia liberal exerça do que uma ditadura de viés comunista. Então, é bom que seja os Estados Unidos esse síndico, e o Brasil está cada hora se aproximando mais dos BRICS. A verdade é essa, está se distanciando dessa relação com os Estados Unidos. Nos governos Lula e Dilma, a China passou a ser o maior parceiro do Brasil, em detrimento dos Estados Unidos, e o Brasil está com esse alinhamento, especialmente com ditaduras. Não vejo com bons olhos. Agora, aquela questão de falarem o Brasil tem que ser pragmático nas relações exteriores, que prega isso com a China, com os Estados Unidos. Agora o Lula faz um discurso, mas que na prática eu duvido que ele vai fazer qualquer coisa, Capês. Olha, em primeiro lugar, parabéns aí à caneta Bic, que é muito resistente, que o Leandro está apertando ela tanto de nervoso que quase quebra. Leandro, você vai ter a palavra ao final, tá certo? Eu vou te dar essa vantagem. Vou ouvir a Maria De Carli, vou ouvir o Rodolfo Marisi e quero te ouvir de novo, para você não ser massacrado na sequência. Maria De Carli, sim. O João Belucci falou que o Trump dos Estados Unidos tem que ser o xerife do mundo. Eu acho que a linha do Trump é um pouco diferente. Os Estados Unidos querem ser o caixa do mundo. Já vão cobrar 500 bi da Ucrânia em minerais e terras variadas, que eles têm lá uma terra muito fértil. Se você espetar um cabo de vassoura, nasce uma árvore na Ucrânia. Tão fértil que é o terreno de lá. Agora, eu pergunto para você, o Trump não é trouxa. Não. Ele não é ufanista. A cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, já chegou a ser conhecida como a cidade do aço nos anos 60. E os Estados Unidos, com os recursos minerais, o que o Trump quer? Ele quer, primeiro, gerar emprego dentro da América para os americanos e os imigrantes legais, que estão legalizados, e quer explorar os recursos naturais para reativar a economia. Eu quero te ouvir, sim. Maria De Carli. E eu vi um comentário interessante também, dizendo o seguinte: o Trump, quando ele diz que vai anexar a Groenlândia, anexar o Panamá, ele está mandando um recado para a China, dizendo para a China, pode anexar Taiwan, mas se você anexar Taiwan, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, é uma tática dele também de falando isso para segurar um pouco a China. Você está querendo pegar Taiwan? Vou pegar todo o Ártico para mim e a Groenlândia. Vou proibir o seu tráfego no canal de Panamá. Como é que você vê essa postura do Trump? Porque se for isso, que é o que eu estou desconfiado, não adianta vir com bravata para bater boca com o Trump. Ele vai fazer o que for melhor para a economia. America First. Exato. Não é boné que vai derrubar o discurso dele. Nesse quesito, eu concordo com algumas partes da fala do meu colega aqui de mesa, o João, quando disse que o Trump cumpre a promessa de campanha. De fato, ele foi eleito com essa promessa de vamos fazer a América grande de novo. E o que isso significa? A gente sabe que todo esse processo de globalização internacional fez com que a América se desindustrializasse e muitas pessoas perdessem o emprego e não fossem realocadas novamente na economia. Então, a principal proposta do Trump é trazer essa reindustrialização perdida nos Estados Unidos, que pela primeira vez nos Estados Unidos a gente viu que novas gerações estavam tendo a qualidade de vida pior que a geração anterior. Então, isso é um fenômeno novo com toda a modernidade econômica que a gente vê no mundo. Então, o Trump está cumprindo essa promessa e a questão que eu acho que, assim, os Estados Unidos, como principal potência do mundo, foi, de fato, essa polícia do mundo. Ele mediava conflitos, ele financiava uma série de ações militares, ações humanitárias, e ele também entrava em conflitos, né? Ninguém aqui é ingênuo de não reconhecer, nos anos recentes, os conflitos que os Estados Unidos se envolveu no Oriente Médio, vide o Iraque e afins. Mas hoje eu sinto que o Trump, ele quer olhar mais para dentro, Capês. Então eu acho que essa atitude dele da taxação, misturar... É a primeira vez que a gente vê isso acontecer. Mistura de geopolítica com comércio de uma maneira tão escancarada é algo muito inédito na história moderna das relações internacionais. E ele está fazendo o que venha... O que for para fazer, o que for necessário. Exatamente. Só que eu acho que ele tem que se lembrar de uma coisa. Ele foi eleito, muito bem eleito, mas ele não pode governar para os seus eleitores apenas. Então, às vezes, toda essa disrupção que ele está causando, com essa questão das taxações, eu não vejo muito com bons olhos, porque o protecionismo é uma coisa que ele não é
tão benéfico para a economia. Então, eu acho que o Trump ele teria que ter uma posição mais, ok, não precisa ser a 25%, enfim, mas é a atitude dele, é a personalidade dele, é o que faz ele ser esse grande showman da política, e estamos aí pagando para ver. Eu acho que os Estados Unidos vão deixar de ser essa polícia do mundo, porque eles querem faxinar a casa dentro. A postura com a Rússia agora comprova isso um pouco, né? A Ucrânia vai perder 20% do seu território, como você falou, é um país extremamente rico em minérios, e eu acho que essa questão do Golfo da América, tudo que você falou com a questão da Groenlândia, é mais uma parte do seu show, Capês. Eu não vejo isso como uma porque a história da China com Taiwan é tão mais complicada, sabe? Eu vejo assim, entendeu? Então eu acho que é mais um show desse grande espetáculo do nosso laranjão aí, favorito. Muito bem. Rodolfo Maris, Joe Biden, Barack Obama eram globalistas. Ou seja, colocavam os interesses da geopolítica, da influência norte-americana no mundo, acima dos próprios interesses econômicos do país. Donald Trump é um nacionalista. A primeira coisa que ele está fazendo é humilhar a Europa. Está mostrando que a Europa é irrelevante. Ele liga para o Vladimir Putin e negocia a paz na Ucrânia, desprezando completamente os outros países da OTAN. Então já a Inglaterra, França e Alemanha já começam a perder qualquer relevância em termos do cenário internacional. Isso significa que ele está olhando para o país dele. Como deve ficar a nossa economia? Na medida em que a gente está vendo os Estados Unidos cada vez mais focado para si próprio, numa postura até isolacionista, como quem diz, eu tenho 30 trilhões de dólares, dane-se os outros países. Como é que nós temos que nos preparar para isso? E se você acredita que o Brasil vai embarcar junto com os BRICS na desdolarização da economia mundial, adotando 40% lastreados em ouro e 60% numa moeda própria dos BRICS, vamos peitar ainda mais o laranjão para que ele suba para 100% as tarifas? Como fica esse futuro para o nosso investidor, para quem está acompanhando aí o desenrolar da economia e da política? Muito bem, Capês, boa tarde à audiência, boa tarde meus amigos de bancada. Vou tentar sintetizar essa sua pergunta que foi extensa, Capês. Mas vamos lá, vou começar de trás para frente falando do BRICS. O Brasil está encabeçando a presença do BRICS esse ano, então já começa a sinalizar para os Estados Unidos algo bem diferente. Mas basicamente o presidente Donald Trump pretende pôr uma nova ordem mundial. De que forma? Ignorando, por exemplo, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. E nas falas do Lula, se você ler o TP anterior, tá lá. Então, se você ler o TP que está agora, tá lá. Lula pretende denunciar na OMC. Não vai fazer sentido nenhum, porque não tem força. Qualquer organização multilateral que bata de frente com o Donald Trump vai ficar enfraquecida. Atento também na ONU. Porém, a ONU ele tem o voto lá de veto. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. E se tratando ainda mais de Donald Trump, ele está cumprindo a cartilha, Capês. Simplesmente cumprindo a cartilha. Quem é que não lembra lá em 2018, quando ele também taxou em 25% esses produtos, 25% foi o aço, né, e 10% foi o alumínio, mas perdeu força porque tinha um grande nome que estava articulando, que era o Aloysio Nunes. Ele era o cara que estava ali articulando tudo isso naquele momento. Então a gente tem que pensar em duas formas de ver isso aqui. Primeiro, quem vai ser o grande articulador? O Haddad deu uma declaração recentemente dizendo que o Brasil não deve se preocupar. Por quê? Porque as nossas indústrias aqui dependem do carvão dos Estados Unidos, que compram cerca de 1 bilhão por ano desse produto. Então, a média, na verdade, a curto prazo, é que o Donald Trump recue, porque não vai fazer bem, como não fez em 2018, para o próprio comércio dos Estados Unidos. Professor Leandro Ferreira, o Luca vai chegar, mas eu quero perguntar para você rapidamente antes. Estou perguntando para o professor, doutor Leandro Ferreira, economista keynesiano, mas de inegável talento e conhecimento. O que esperar esse ano? O Brasil tem capacidade para continuar impulsionando a economia com investimentos públicos? Ou estamos chegando num ponto em que o déficit público está sufocando as empresas, porque o governo já começa a pensar em aumento de arrecadação, mais impostos para poder manter aí a roda girando? Como você vê esse crescimento diante de um novo cenário em que nós temos um presidente dos Estados Unidos muito mais voltado para si próprio do que para a América Latina?
Bom, primeiro que o Capês, ele acha que é jogo de vôlei nos anos 80, né? Ele acha que eu preciso de vantagem para poder garantir aqui a minha posição. Olha que mal educado, que... mas olha só, faz uma gentileza, prestigia, porque é um grande economista, Obrigado. Ele vai falando isso de mim? Você manda jornada nas estrelas. Eu te dei a palavra porque você é bom e a gente gosta de te ouvir. Obrigado. Achei que era porque você, como um espécime lá dos anos 80 e 90 no voleibol, achava que eu precisava de vantagem aqui para dizer as coisas que eu vou dizer, né? Vantagens comparativas. Inclusive, vantagens comparativas que Brasil e Estados Unidos têm muitas. Em comum, inclusive. Mas o primeiro ponto é o seguinte, né? O pessoal acha que a China é um bicho-papão. Né? O bicho-papão da China agora vai engolir as criancinhas com medo no Ocidente, né? Que estão lá querendo se tornar o Peter Pan, viver na terra do nunca, né? Na terra do nunca da realização do país que a gente quer, na terra do nunca da realização de uma democracia efetiva e tal. Se a China tem seus problemas em relação à sua dinâmica política, que não é uma democracia de fato como as democracias ocidentais, isso não significa que foi uma escolha, Bellucci, do governo, qualquer que seja, que a China seja o maior parceiro comercial do Brasil. A China também é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Não é uma questão de escolha, é uma questão de tamanho da economia, é uma questão de dinâmica do comércio mundial, uma questão de fluxos econômicos que está muito longe do bicho-papão que deve morar no armário desse pessoal. A outra coisa é a seguinte, só para já adicionar aqui e esclarecer desde já, Capês, que não tem essa de Taiwan, de China tomar Taiwan. Taiwan já é da China. A China sim, parte de uma comunidade que inclui Taiwan, né? E Taiwan tenta se colocar fora da China, quando, na verdade, isso nós sabemos são as pessoas que fugiram da Revolução Chinesa, que foram para lá se autodeclarar uma nação que a China nunca reconheceu porque é proprietária, e essa também é, diga-se de passagem, a posição da diplomacia norte-americana, né? E é diferente do Trump querendo tomar da Dinamarca a Groenlândia, querendo tomar do Panamá o canal. Mas, superado isso, superado isso, sim, o Brasil tem, sim, uma posição de ambiguidade, como sempre teve. O Brasil não precisa tomar lado. Agora, aqui no Pânico, tinha um deputadinho aí falando que o Brasil precisa tomar lado, o cara precisa ficar ou do lado dos Estados Unidos ou do lado da China. Nada a ver, o cara não entendeu, tem voto para estar no Congresso Nacional e está falando besteira. O Brasil precisa ser pragmático e negociar com todo mundo, como faz desde os tempos de Getúlio Vargas, como fez na ditadura, como fez no governo FHC e como fez nos governos Lula e Dilma mais recentemente, né? E aí começa a surgir outros bichos-papões tipo o BRICS, né? O pessoal até hoje não entendeu o que é o BRICS, né? E por isso fica com medo. Mas eu diria, Capês, esse último esse panorama aí divulgado pelo Ministério da Fazenda sobre as questões de crescimento do Brasil demonstra claramente que não há impulso fiscal fazendo com que a economia brasileira cresça. Há crescimento concreto com a indústria e bons empregos acontecendo. Muito bem. Bom, o Leandro disse que não precisa de vantagem, mas usou bem a vantagem, né? Falou bastante. Ele está se referindo ali à guerra civil da China, né? Quando Mao Tse-tung, em 49, derrotou Chiang Kai-shek, que foi a ilha antiga Formosa e que virou Taiwan, e que não pertence à China. E se a China tentar tomar Taiwan, a superioridade militar americana, que ainda existe, não permitirá, porque há acordos a serem cumpridos. Taiwan não é da China. Muito bem. E, no mais, o deputadinho que veio aqui é o deputado Marcel Van Hatten, que é um deputado muito prestigiado, que teve muito voto, um dos deputados mais influentes aí no Congresso Nacional. Mas aqui é legal, ninguém corrige ninguém. Cada um tem sua posição e todas são aplaudidas.